Bom, boa noite a todos. É, eu, eu estou usando o Instagram da minha esposa, né? A pastora Camila, porque eu não tenho Instagram. E nós vamos fazer o nosso papo entre amigos. Estava marcado pro Facebook, mas aconteceu imprevisto comigo, tudo, e não vai dar para fazer pelo Face, então nós vamos fazer pelo Insta. Eu vou chamar agora o pastor Clay, que vai estar com a gente. Deixa eu só tentar achar, né, como é que eu faço isso. Aqui, fazendo a transição. Isso aí, o pastor Clay, o pastor que eu conheci na rede social. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, querido Diego. Tudo jóia? E você? Tudo jóia também, graças a Deus. Que correria, hein? Após alguns imprevistos, estamos por aqui. Eu tô conectando também com o Facebook para fazer simultâneo, tá? Legal. Daí a gente começa. Então, já já começando, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você, do seu ministério, quem é o pastor Clay, bem? Ok. Excelente. Eu sou o Clay, Cleidinaldo. O pessoal, os mais próximos, costumam me chamar de Clay, Clay Passos. Eu sou pastor do café. Café, se referindo ao café de se tomar mesmo, café preto. Então, a gente tentou inventar e adaptar a palavra café à sigla Comunidade Amigos de Fé. E nós então temos uma comunidade que vai completar agora em agosto 2 anos, pertinho do metrô Vila Mariana, ali na cidade de São Paulo. E estamos ali com a nossa missão, junto com alguns amigos, tentando criar e construir juntos um ambiente de comunhão, de troca, todos em volta da mesa, tomando um café, comendo um pãozinho, um biscoitinho e falando sobre a vida e tentando promover um espaço de cura, de transformação pelo poder do Evangelho e acreditando que isso se dá constantemente no nosso ambiente existencial das relações humanas. Sou de Jequié, interior da Bahia, estou em São Paulo há 17 anos, bastante tempo. Quando saí da Bahia, vim aqui para o interior de São Paulo, cidade de Araçariguama, para cursar a missão Antioquia, no Vale da Bênção. Fiz seminário interno por 2 anos lá, um seminário interdenominacional e internacional. Na sequência, fui concluir no Seminário Batista e depois fiz a validação do diploma pelo MEC na Faculdade Unida de Vitória do Espírito Santo. Sou também formado em filosofia pela Universidade de São Paulo e psicanalista clínico. Sou casado com a Denise Clésia Santos, que é psicóloga, minha esposa, e pai da nossa filha peluda, a Miúda, que é uma Lhasa Apson, uma cachorrinha aventureira e espetacular. Basicamente é isso. E esses dias eu estou aqui em Brasília, na casa dos meus sogros. Então, nesse momento, eu falo de Brasília e não de São Paulo. Que bacana. Então, pastor Clay, como eu havia comentado com o pessoal aqui, né, eu sou admirador do seu ministério, do ministério do café, né? Eu conheci o ministério pelo o William, né? Ele faz aquele projeto do iMovie, que era o Isso, Animaniacs, né? Daí eu conheci exatamente. ele. E a gente sempre tem essas lives, né? Durante a semana, quarta-feira normalmente, que a gente fala Legal. alguns temas. E esse tema de hoje é a esperança. Porque em meio a essa pandemia toda, essa loucura, sabe? A bolsa caindo, economia, um monte de gente, infelizmente, né, morrendo por conta desse inimigo invisível, né? E eu queria te fazer uma pergunta primeiro, para você, para a gente começar, né, falar um pouquinho, o que seria a esperança para você?
Eu faço uso das palavras do apóstolo Paulo para dizer que a esperança que se vê não é esperança, né? Porque alguma coisa que alguém vê, como esperará. Então, esperança tem a ver com aquilo que ainda não é, com aquilo que ainda não é, pelo menos a partir da nossa realidade, por aquilo que a respeito de que a gente não tem necessariamente uma garantia, né? Esperança tem a ver com a certeza sem uma garantia visível, eu diria. Uma certeza sem a garantia visível. Sim, Interessante. E diante desse cenário todo, porque é interessante isso que você fala, porque diante desse cenário todo, o pastor, como é que a gente pode enxergar essa esperança? Porque a esperança, então, não é algo palpável, não é algo que eu, tipo, simples, é algo que eu estou acreditando, mas ainda não se cumpriu, é mais ou menos a fé. sim, sim. De certa forma, eu costumo dizer que a esperança ela faz um par com a fé. Exatamente isso. Você só tem possibilidade, a gente só tem uma possibilidade de ter esperança se nesse ambiente de esperança for possível a presença da fé, né? Então, a gente pensando nessa realidade muito imediata, até basicamente, pelo menos falando aqui do Brasil, final de fevereiro a gente não tinha nenhuma ideia de que o nosso ano iria ser carregado com tantas surpresas e infelizmente uma surpresa ruim, né? Que foi a questão de uma epidemia, um surto acontecido ali na China, em Wuhan, dentro de pouco tempo se tornar uma pandemia, isto é, uma epidemia com alcance internacional, alcançando vários países. E aí eu costumo dizer o seguinte: se a gente pensar em termos bíblico-teológicos e ao mesmo tempo existencial, é, é, eu afirmo que desde a entrada do pecado na humanidade, né, lá no Éden, e a expulsão dos seres humanos desse paraíso, tenha sido ele real ou simbólico, a gente, humanidade, passou a viver conflitos internos e externos. Então, isso sempre foi comum à história da humanidade. Então, conflitos internos e conflitos externos. É, a partir dali, a gente já não sabia necessariamente mais quem somos, o que queremos, qual o nosso lugar no mundo. A gente entrou em crise, a gente entrou em nós, né? A gente foi se embaraçando com a vida. Então, só que são crises que já nos acompanhavam, né? Crises que eram nossas, que dizem respeito a questões que são muito da história individual de cada um, crises históricas generalizadas da humanidade, é, e nossas crises relacionais, vamos dizer assim. Só que agora, com esse advento da pandemia, especialmente de março para cá no Brasil, a gente teve que juntar essas crises que já nos acompanham, né, nos acompanhavam historicamente, tanto da história da humanidade quanto da história de cada um, isto é, da história individual, e adicionamos a essa crise fora de nós a tal da Covid-19, né? E aí pensando em tudo que envolve a questão da Covid-19, dessa doença. Quarentenas, decretos, sejam eles municipais, estaduais, federais, crise no sistema de saúde, então aquela velha questão que foi colocada desde o início. Não, a maioria vai ter que pegar o vírus, mas o problema é o sistema público de saúde, o SUS, Sistema Único, ele não vai suportar que a maioria da população brasileira pegue o vírus ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir achatando a curva de maneira que cheguemos a 80% da população tendo pego, tendo passado pela doença, por essa fase de tratamento, mas sem que aconteça um número maior de pessoas todas juntas, né? Porque aí o sistema não vai suportar. Com isso, a gente teve, consequentemente, a partir desse distanciamento social, isolamento social e quarentenas, um aumento no desemprego. Então,
lá se vem outra crise como consequência. Muitas notícias, eu pelo menos tenho recebido notícias tanto de pacientes quanto de, de queridos, que têm o privilégio de caminhar junto, amigos, parentes e pastoreio entre amigos, de muita gente perdendo o emprego. Com isso, a gente foi jogado numa insegurança muito grande quanto ao amanhã. Então, muita gente sem saber, será que eu vou conseguir pagar a parcela da minha casa, pagar o meu aluguel, fazer as compras do próximo mês, pagar a escola do meu filho, ou pagar, enfim, qualquer outra despesa que já existia, né, antes da Covid, da quarentena, dessa pandemia, mas que agora também jogou a todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, num cenário de completa incerteza. Com isso também a gente tem aí um outro problema, que é o aumento da violência doméstica. Então, com esse enclausuramento das famílias, é, é, membros, infelizmente, dessas famílias que já agrediam outros, tipo marido agredindo mulher, ou pais agredindo filhos, mãe agredindo filho, isso aumentou porque todo mundo entrou numa espécie de Big Brother internacional, e aí todo mundo dentro de casa, cachorro late, gato mia, criança grita, panela queima, banheiro entope. Então, assim, crise total e famílias que já estavam em ajustamento ou desajustamento, em crise relacional, isso exponenciou, né? Isso fez com que, então, a, a, o absurdo da violência familiar acabasse crescendo também. E aí a gente teve também, e está tendo, infelizmente até agora, uma explosão da corrupção na política. Então, por conta do estado de emergência, prefeitos, governadores e tantos outros aí estão aproveitando para sem licitação ou com licitações contratuais cheias de facilidade, desviar dinheiro, e aí está tendo vários movimentos de prisão, de investigação. Enquanto isso, aqueles que mais precisam estão morrendo nos corredores dos hospitais de campanha ou hospitais de referência, isso quando não morre em casa. É curioso, eu sou da cidade de Jequié, do interior da Bahia, e lá no boletim diário, epidemiológico, exatamente esse nome difícil, aparece lá óbitos em casa, quer dizer, são pessoas que morreram em casa mesmo, não conseguiram nem ir ao hospital, ao posto de saúde, ao espaço de referência, hospital de campanha. E então, olha o que foi adicionado à nossa crise externa com a questão da pandemia. Quer dizer, e eu só citei alguns pontos, mas são várias questões. E ao que me parece, antes dessa questão da pandemia, é como se a aceleração do cotidiano tivesse levado a gente a uma espécie de anestesia da realidade. E aí, tanto da realidade dessas crises fora de nós, como das realidades das nossas crises internas. Então, com a correria do trabalho, faculdade, pós-graduação, língua estrangeira, outros vários cursos, lazer, parques, cinemas, museus, enfim, festas, baladas e tudo mais, a gente não tinha muito tempo para olhar para dentro de nós e perceber que algumas coisas já estavam fora do lugar. Então, eu costumo dizer que tem muita coisa que passou a estar na conta da pandemia, mas que já estava na pessoa antes da pandemia, e que a pandemia só fez fazer isso aparecer de uma forma mais intensa. Mas já eram questões anteriores, né? Quer dizer, são crises que já estavam presentes. Crises nas corporações, nas grandes empresas, a sede absurda e desumana pelo lucro, exclusivamente pelo lucro, e aí desumanizando as relações de trabalho, tudo isso já estava presente, né? A pandemia só fez essas coisas saírem de trás do armário, de dentro do armário, de trás da cortina, fez com que essa falta de solidariedade, esse individualismo absurdo aparecesse de uma forma mais evidente para muitos de nós. Então, eu acho que o que apareceu dentro de cada um de nós, especialmente nessa pandemia,
foi a falta que já existia de alguma coisa dentro de nós. Esse vazio já estava lá presente. Esse vazio já era constitutivo e que já vinha de relações não trabalhadas, já vinham de questões complicadas e que acabaram aparecendo agora dessa forma mais assim súbita, surpreendente durante a quarentena. E aí eu fico pensando que nesse mundo de incertezas é muito difícil a gente pensar em fé e esperança, né? Quer dizer, como que eu faço com isso, né? Como que eu vou ter esperança? Inclusive, como que eu insisto com a minha fé diante de situações tão absurdas, né? Famílias enlutadas, é, mortes não elaboradas, é, essa desigualdade que faz ficar muito aparente diante de nós de que aquele que tem grana, mesmo com a Covid e ainda que fique em estado grave, consegue um atendimento de ponta, de qualidade e tem uma maior chance de recuperação, de reabilitação, enquanto o pobre, o miserável, morre inclusive sem saber que estava com a Covid, sem ter sido diagnosticado, porque não tem teste para ele, não tem atendimento para ele, os leitos já estão ocupados em algumas cidades do país. Então é muito difícil, inclusive para nós pastores, agora esse novo cenário fez com que o café se tornasse um café online, então a gente fica lá com as transmissões via Facebook, Instagram, é, reuniões de oração e de conversa, de bate-papo, inclusive café da tarde aos domingos às 5 da tarde via Skype. Então cada um pega o seu café, seu pãozinho, o seu biscoito de casa, põe o celular, o computador na mesa, a gente entra ali e fica tomando um cafezinho e trocando uma ideia, né? Então a gente está tentando se ajustar e sem ter absolutamente nenhum tipo de certeza de quando as coisas vão voltar ao normal ou, como dizem alguns teóricos, ao novo normal, ou alguns outros estão chamando do pós-normal. Eu brinco e digo nunca mais o normal, né? Se é que isso vai acontecer e se é que isso não vai acontecer. Mas o cenário que a gente tem diante de nós é de fato um cenário de desespero, né? A cada semana a gente recebe mensagens de pessoas, quando não passando fome, quase à beira de passar fome, pedindo cesta básica, pedindo ajuda emergencial, ajuda para pagamento de aluguel, conta de água, luz, enfim, de necessidades muito básicas. E é triste, Diego, é triste a gente ver que num momento como esse, de tanta desesperança, de tanta desgraça, ainda pessoas, instituições e até partidos usar desse cenário para continuar desviando dinheiro, para continuar tirando a comida da boca do pobre, para continuar aumentando seu patrimônio próprio ou familiar, mas pouco preocupados com o movimento da comunidade, né, da condição de nação. É, é, e que pena que poucas pessoas e instituições veem nesse tempo uma possibilidade de esperança, e eu diria que de esperança da própria humanidade e humanização nossa, né? Eu acredito que o Evangelho de Jesus, num cenário como o nosso, não nos convida a uma urgência em relação à reabertura dos templos. Eu entendo que o Evangelho de Jesus nos convida hoje a reduzir despesa dos espaços, dos nossos espaços de encontro, e investir esses recursos nas pessoas que precisam, né, nos membros que precisam. Então, é muito triste ver que numa fase como essa, as grandes denominações do nosso país estão lá pressionando o governo federal e Câmara Federal para que sejam liberados os cultos, os encontros com a porcentagem maior de pessoas, porque o dízimo caiu, as ofertas caíram, então estão preocupados com a expansão da igreja local. Para mim fica evidente que num período como esse, a gente vai percebendo
quão pouca importância tem um espaço físico, né? Quão E pouca você importância acha, tem. pastor, diante de tudo isso que você falou, é interessante que eu penso mais ou menos nessa linha. E eu digo, e eu vou além, um pouquinho mais além. Você acha que ensinaram uma falsa esperança para o pessoal? Quando eu digo falsa esperança, eu não estou falando só do governo, eu estou falando da questão das próprias, desses megatemplos aí, principalmente desses movimentos neopentecostais, porque eu lembro que quando começou o ano, eu não sei se você tem acompanhado, mas eu via muitas palavras assim, dupla honra, é prosperidade, é abundância, sabe, todas essas coisas. E porque a gente é o filho do rei, porque a gente é cabeça e não cauda, e daí aquilo que vai exaltando o ego das pessoas, e daí de repente vê uma pandemia, um negócio assim que você vê que daí eu me pergunto, cadê todos esses mover, sabe? Falou tanto de prosperidade, de abundância, falando que o Brasil seria o maior celeiro econômico do mundo, todas essas profecias, essas profetadas, né, que a gente Sim, sim. acompanha, e eu vejo que muita gente estava embarcando nisso. E quando caiu nessa realidade, porque hoje nós estamos vivendo uma crise, não só questão econômica, a crise da questão da saúde, mas também a crise emocional, né? Você vê Sim. muita gente se matando, muita gente depressiva, porque eles acreditaram numa coisa que não é verdade. Entendeu? Sim, Porque a gente tem sim, que entender uma coisa. Interessante que você falou da esperança, você acreditar em algo que ainda não se vê, em algo que. Quando a gente deposita a nossa fé em Cristo, Cristo jamais chegou para mim e falou assim: olha, você vai ser milionário. Você agora me aceitou, você vai. Pelo contrário, Jesus Cristo me ensina a não reter nada e partilhar tudo, né? Ele me ensina sim, assim, olha, se você não tem necessidade, por exemplo, de ter 15 terrenos, que nem a igreja de Atos fazia, né? Os caras que tinham 15 terrenos venderam tudo, ficaram só com um e distribuiu para os pobres. Entendeu? Você vê esse exatamente. evangelho da partilha, né, da comunidade. Sim, E eu vejo, por exemplo, amigos que me consultam e eu converso totalmente frustrados. Por quê? Porque foi vendido para eles uma falsa esperança. E o que você sim. acha disso? Existe falsa esperança, uma esperança mentirosa e uma esperança verdadeira? Existe essa diferença? Eu acho que existe sim a falsa esperança, mas essa falsa esperança vem de um Deus ídolo. Quer dizer, antes de se chegar a uma falsa esperança, o que se tem antes é um Deus que não existe, né? Então, a gente literalmente tem uma grande possibilidade, como humanidade, de construir um Deus a, a, ao meu bem-querer, às minhas vontades. Então, é um Deus ídolo, é um Deus que está para me servir, que eu declaro e ele faz. Então, ele não é o criador e sustentador de todas as coisas, ele é o meu servo, né? Ele é o Deus do capitalismo, ele é o Deus que precisa me atender, né? É um Deus que presta serviços à fé que eu construí em mim mesmo, no meu ideal de felicidade, e aí esse Deus tem que me atender, né? Então, é, é, acreditar que pelo fato de termos fé em Cristo, a gente tem algum tipo de privilégio na vida, de que a gente tem algum tipo de exclusividade, superioridade, é uma fé narcisista. Quer dizer, não é uma fé em Deus, é uma fé em mim mesmo, no meu ideal, no ideal que eu criei do tipo de ser humano que eu tenho que ser, que é um ser humano que tem tudo o que quer, que faz qualquer oração e Deus tem que me atender. Eu digo que é uma ilusão infantil. Né? Isso é uma questão psíquica e, ao mesmo tempo, uma questão de espiritualidade. Né? Infelizmente, a expansão do grupo evangélico brasileiro está mais para uma espécie de infantis querendo um Deus que os atenda,
ou, vez ou outra, no movimento de histeria coletiva, né? No movimento de um declara, o outro repete, o outro não reflete sobre aquilo que está sendo mencionado, sobre aquilo que está sendo pensado. Então, é uma fé irrefletida. É uma fé em que eu não percebo o meu reflexo, eu não percebo quem eu sou, eu não percebo minhas limitações, é, e eu não percebo que a verdade é que eu quero fugir da realidade. Eu quero acreditar num Deus que seja exclusivamente meu, que no meio da pandemia não vai e não pode permitir que eu pegue a Covid-19. E em nome dessa fé absurda, tem gente sem se proteger, sem máscara, sem utilização do álcool em gel, sem um distanciamento social. Tem líderes religiosos que pregaram algum tipo de bênção, oração ou oferta a partir de R$ 500. E caso a pessoa desse essa oferta, ela não pegaria Covid. Depois o próprio líder da denominação foi internado com a Covid. Então, assim, são muitos absurdos sendo amplamente divulgados em nome da fé. E aí, essa esperança que é anunciada, eu nem chamaria de esperança, ou a gente pode chamar de falsa esperança, mas que nasce de um Deus ídolo, de um Deus que, na verdade, é o reflexo é, exponencial de mim mesmo. Então, sou eu lá, não é Deus. Sou eu que vou atender o que eu quero. E aí, depois, eu tento dar uma roupagem cristã, evangélica, religiosa nisso. Mas é um absurdo. É um absurdo porque eu acredito plenamente de que o reino de Deus é para todos, o amor de Deus é para todos, e o cuidado especial de Deus é para todos e cada um ao mesmo tempo. Não tem grupo específico, seja grupo religioso, seja grupo étnico, seja grupo de uma cultura determinada, não tem. Né? Deus está para todos nós. A questão de eu perceber ou não a presença dele, inclusive diante de uma situação de crise, aí sim é um movimento muito individual. Agora, a preocupação de Deus está para todos, está para aquele que nesse momento se despede da vida, que morre no leito de hospital pela Covid ou qualquer outra doença, está com os familiares enlutados que não poderão enterrar prestando homenagens a essas pessoas que lhes são tão caras. Está para nós, que graças a Deus até o momento estamos aqui saudáveis, está para todos nós, não tem exclusividade. E dizer isso para alguém que acredita num Deus ídolo é um absurdo, porque a verdade é que as pessoas querem exclusividade na sua fé. Então, a própria ideia hebraica do Eli, do Deus meu, é essa concepção de que Deus só estava para Abraão e seus descendentes. Quando é muito curioso, porque particularmente eu leio Gênesis 12 e eu vejo um Deus para todas as nações a partir dali, porque Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou multiplicar sua descendência, vou fazer de ti uma grande nação e através da tua família eu vou abençoar quem? Todas as famílias da terra. Então o plano de Deus sempre foi um plano para todos. E aí, me parece que num cenário como o nosso, de crise, de pandemia e de tudo isso que está acontecendo e de desespero, a grande questão que se coloca é: será que a gente consegue ter esperança diante de uma renovação e de uma expansão de um mundo que a gente não vê? E aí eu fico pensando que talvez a esperança num cenário como o nosso esteja para a solidariedade, para as relações, para a compaixão, e a esperança tem a ver mais com nós nos envolvermos com toda a desgraça que está acontecendo no mundo, a gente se misturar entre aqueles que sofrem, choram e não têm o que comer, do que a gente se sentir isento. Né? Então, é uma esperança que nos coloca no ação da vida, que nos coloca misturado com a existência. Né? Não é uma questão de abstração. Eu declaro que eu não vou pegar Covid. Que absurdo é esse? Que macumba é essa que eu declaro que eu não vou pegar Covid? Por que eu não vou pegar Covid? Se eu não usar máscara, se eu não me precaver, se eu não fizer o meu distanciamento social e tomar todas as precauções, é lógico que eu vou pegar. E aí, onde está Deus? Deus não tem nada a ver com a bagunça que a gente fez. Deus não tem nada a ver com esse estrago que a gente fez no mundo.
Né? Quando eu digo que Deus não tem nada a ver, também não estou dizendo que ele esteja fora do mundo. Né? Eu acredito que Deus está para além de tudo isso e ao mesmo tempo misturado com tudo isso. Né? E aí eu fico pensando justamente nisso, qual que é o papel da igreja? Pensando não na igreja local, mas na comunidade de Jesus, homens e mulheres que foram alcançados por Jesus, transformados por Jesus. Esse é o momento de clausura, no sentido de não envolvimento com a desgraça do mundo, com a preocupação exclusivamente em nossos bens, nossos recursos individuais e familiares, ou não? Ou será que esse é justamente um momento da nossa ansiedade caminhar junto com a partilha? Eu adoro o texto quando os discípulos de Jesus estavam super ansiosos quanto a que haviam de beber, comer e vestir, e Jesus disse para eles, olhem os pássaros, olhem as flores, e no final Jesus diz, olha, vai aí e reparta o que vocês têm. Eu fico dizendo que é o pior conselho de um coach no século XXI, né? Você chegar para alguém que está inseguro quanto a se vai ter recursos financeiros e se vai ter alimento para a sobrevivência própria de sua família, e você chegar e dizer, olha, o meu convite para você é que você partilhe do pouco que você tem. Não, o cara tá louco. Como assim? Diante de uma crise, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de certeza de que as coisas vão melhorar em pouco tempo e você está pedindo para eu partilhar? Sim, exatamente isso. Né? Recebeu, Como fez a partilha. viúva, né? Como Sim, fez a viúva, né? sim, Não sim. tinha, E isso só tinha um confronta o pouquinho nosso de azeite. individualismo. Né? Sim, Quer dizer, total. perceba, enquanto a gente está preocupado, o importante é que eu estou com saúde, que eu continuo com a minha renda, que eu continuo com o meu padrão de vida, ou tive que reduzir, mas só reduzir um pouco, dane-se aqueles que não se prepararam, dane-se aqueles que não guardaram 6 meses de renda, conforme orienta os consultores financeiros, o que é realmente uma excelente orientação, mas não é realidade para a maioria dos brasileiros, porque também tem aquela questão, né? Se por um lado a gente sabe que nós culturalmente brasileiros não crescemos sendo ensinados a uma educação financeira, por outro lado também, de fato, há salários tão miseráveis que é impossível essa família guardar alguma coisa. Ou ela come ou ela guarda, e não faz sentido ela economizar e não comer, sabe? Então, tem algumas questões que estão aparecendo, pelo menos na nossa cultura brasileira, nesse cenário de pandemia, que deve nos dar alertas, inclusive nós, comunidade de Jesus, inseridos no mundo, sendo participantes dessa sociedade. O governo veio dizer que descobriu 60 milhões de invisíveis. Que invisíveis? Essas pessoas sempre estiveram aí. Não são invisíveis. Quer dizer, não é invisível porque o governo não enxergou. Eram invisíveis porque o governo não quis enxergar essas pessoas. Então agora ficam teorizando essa questão de que o governo agora está aprendendo porque descobriu os invisíveis. Quem não vê quem mora na rua, né? Quem não vê quem está no semáforo pedindo? Quem não vê quem está aí assaltando, não porque seja o assaltante de nascimento, mas porque está assaltando para comer, para dar sustento à sua própria família. Quem não vê a discrepância como lá, inclusive perto de uma região que eu morava com a minha esposa, na região lá do Morumbi, você tem lá um grande edifício que foi, aliás, utilizado para gravações de uma novela da Globo, da Sete, e ao lado, exatamente pós muro desse condomínio de luxo, que tem uma piscina por andar, você tem o início da comunidade carente em Paraisópolis, com muita miséria. Então você tem o imóvel mais caro, o metro quadrado mais caro da região, do distrito do Morumbi, e aí ao lado você tem uma das comunidades mais miseráveis do estado. Então, quando alguns me perguntam, mas será que Deus não está vendo, Cleiton? Deus não pode iluminar a mente de um cientista e já fazer aparecer a vacina? Eu falei, eu sei de uma coisa que Deus está vendo. Deus está vendo isso sim, o desafio, inclusive, graças a Ele, a Jesus, pelos cientistas, pelo pessoal colocado, vez ou outra, pelo governo, como a turma da balbúrdia, que estão aí na ciência, nos laboratórios, estão desenvolvendo, aliás, pesquisas de ponta aqui no Brasil, como uma das mais cotadas do Instituto Fiocruz e do Instituto Butantan,
como uma grande esperança, né? A vacina como esperança, a ciência como esperança para o nosso tempo. Enfim, foram tão desqualificados socialmente pelo E governo não só atual. pelo governo, né? Eu digo pela própria religião, né? Sim, Quantas vezes você não vê muitos. Poxa, eu vi que nem esses dias eu vi uma nesses grupos aí, que você tá nos grupos aí, você vê o pessoal falando, não, que se for, que se criar vacina não vai tomar porque é um absurdo, porque isso é uma forma do capeta agir, entendeu? Uns negócios sim, assim. E eu acho, eu particularmente acho que a ciência, cara, tem que ser levado muito em conta e sim, eu digo ainda mais, cara, eu acho que a ciência cada vez mais ela prova a ação de Deus na humanidade. Cada descoberta da sim, ciência, cada coisa concordo. que a ciência descobre, meu, mais eu enxergo Deus naquilo. Não tem Sim, como, sabe, você vê a grandeza de Deus naquilo. Poxa, a vacina, sabe, porque assim, eu creio, Clay, que é o seguinte, eu creio que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E é sim, isso que eu creio, acredito. Eu sei que a hora que Deus quiser que essa vacina saia, ela vai sair. A hora que ele quiser que isso tudo acabe, isso tudo vai acabar. Eu creio sim, numa coisa, Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Eu creio que Deus tem um propósito, por mais que a gente olhe e fale, daí você vira e fala assim para mim, não, então você crê num Deus que é injusto, porque tem muitos sofrendo e muitos não estão sofrendo. Não, até porque quem sou eu para julgar a justiça de Deus, né? É muito maior do que o meu intelecto, né? É muito maior do que a sim. gente possa imaginar. Mas eu creio, e essa pelo menos é a minha esperança, eu creio que Deus tem o controle de tudo. Tudo que acontece na minha vida, seja bom ou seja ruim, para mim, na minha concepção, é bom para Deus. Porque não é isso que o apóstolo Paulo fala? O apóstolo fala, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? Então é essa a minha esperança. Então, eu faço assim, eu faço minha parte na questão de me cuidar para o Covid-19, mas não só por causa de mim, porque eu penso nos outros. Eu penso nos outros Sim, sim. porque uma coisa é eu usar, vestir essa camisa, não, não vai acontecer nada comigo. Uma coisa é não acontecer nada comigo, mas acontecer com o outro. Porque eu posso ser Sim, sim, assintomático, eu posso pegar e sim, passar para as pessoas. E o meu sim. outro irmão, por exemplo, na igreja? Cadê o amor ao próximo com relação à comunidade? Porque eu vejo muita Sim, gente sim. incentivando, não, vamos abrir a igreja, vamos encher de novo, sabe, daí fala, não, mas fique em casa os mais velhos. Tudo bem, mas a questão não é os mais velhos, a questão é os mais novos. Eu chego lá e pego, se eu passar minha mão na cadeira e a cadeira não tiver totalmente desintoxicada, eu encosto no meu pai pode pegar o Covid e pode morrer por conta de uma Sim, irresponsabilidade minha, sabe? exatamente. E diante desse cenário, eu vejo assim, você falou algo interessante, que é o papel da igreja se reinventar. Se reinventar não, né? Voltar lá atrás. E agir como Sim, comunidade, não só pensar nos seus, mas em toda a comunidade em si, em todo o território nacional, em toda, sim. sabe, a sua, a igreja, como é que é o nome desse cara? Eu não lembro o nome de um teólogo que ele fala que a igreja, Hum, ela tem que ser aparente na comunidade. A comunidade tem que enxergar a igreja no sentido das ações sociais, de ajudar o sim, próximo, sim. daquela, sabe, daquela parceira minha. Não, eu vou correr para onde? Eu vou correr para a igreja. Por quê? Porque a igreja é Jesus Cristo, entendeu? A igreja Sim. sou eu e sou você. O que você pensa sobre isso, essa É, reinvenção da é, igreja? tem uma cena, inclusive eu conversei um pouquinho com o pessoal do café no domingo à noite na transmissão, que eu vejo como uma cena de esperança que ensina muito a igreja de Jesus hoje, no século XXI. Que foi período pós-reino dividido em Israel. Judá estava sofrendo bastante, a Babilônia já tinha cercado a cidade de Jerusalém há um ano, era iminente que a cidade seria destruída. O profeta Jeremias estava lá
dizendo ao rei Zedequias que ele tinha que se entregar a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas o profeta Zedequias, o rei Zedequias, ele preferiu acreditar nos falsos profetas que estavam dizendo: não, faça aliança com, com os egípcios, porque a gente vai conseguir, Deus vai nos dar vitória diante do exército babilônico. E no meio daquilo tudo, a Babilônia estava em fase de expansão, desde o ano 605 a.C., destruiu a Síria, destruiu parte dos egípcios, já estavam tomando a região de Judá e toda a região do entorno, várias terras já estavam sendo administradas pelo rei da Babilônia, a própria Jerusalém e Judá já estavam como uma espécie de vassalo do rei da Babilônia. E naquele momento, como já tinha acontecido outras vezes, de Deus falar de uma forma bastante interessante para Jeremias, uma delas foi quando Deus falou que ele deveria ir ao comércio, comprar um cinto novo, e na sequência ele deveria ir perto do rio Eufrates e enterrar aquele cinto. Assim ele fez, Deus falou: enterra o cinto, ele enterrou e depois vazou. Depois de um tempo veio a palavra do Senhor para ele e falou assim: vai lá e desenterra o cinto. Quando ele chegou lá, ele marcou com a pedra no terreno, desenterrou o cinto, e diz o texto que Jeremias olhou para o cinto e o cinto não prestava para nada. E aí Deus falou: assim diz o Senhor, que Judá também não vai prestar para nada depois que eu punir esse povo. E aí nessa ocasião, já que eu estava falando aqui, antes de que Jerusalém estava sendo tomada, né, já há um ano cerqueada ali pelo Império da Babilônia, Deus falou então para o Jeremias: Jeremias, o teu primo vai chegar. Jeremias estava preso ali no pátio do rei, vai chegar e vai te oferecer um terreno, você vai comprar esse terreno. Mas olha o detalhe importante, né? Naquela época tinha uma cultura muito forte de que terras da família deveriam, em situações de venda, ser priorizada a compra por parte de algum membro da família. No caso, ele da tribo de Benjamim, o primo dele era da cidade de Anatote, só que essa cidade já tinha sido tomada pelo Império da Babilônia, ou seja, um judeu naquele momento vendeu um terreno que já estava sob posse do seu opressor, não tinha valor nenhum, porque é tipo comprar casa com gente morando que talvez não saia nunca, sabe assim? Aqueles leilões da Caixa, pior do que aquilo. Mas basicamente foi isso. Então, Deus falou: só que você vai comprar. O texto não diz, mas eu fico imaginando na cabeça de Jeremias, pensando assim: Deus, não viaja, né? Quer dizer, eu vou pegar toda a minha renda aqui de família, vou comprar um terreno de uma cidade fora de Judá, que já está sob posse do opressor, quer dizer, não tenho garantia nenhuma de que eu vou conseguir assumir essa terra. E outra, o Senhor mesmo está me pedindo para profetizar que vai destruir tudo aqui. Então, que sentido tem eu comprar um terreno numa região que o Senhor mesmo está me dizendo que vai ser destruída? Mas, como Deus falou, ele atendeu o Anamel, o primo dele, chegou lá no pátio e falou: ó, eu tenho um terreno para te vender, quanto? 15 quilos de prata. Vamos vender. Vendeu, comprou, fez escritura, selou a escritura, como mandava, como rezava o figurino do cartório, entre aspas, da época, tinha que ser feito diante de testemunhas, soldados, pessoas, parentes, antigo dono da terra e tal. E aí Deus falou para ele: pede para guardar no vaso de barro, porque é onde eles conseguiam preservar por até séculos a escrita no papiro. E assim foi feito. Então, e aí, justamente, Deus falou para Jeremias, explicou o porquê daquilo. Que o sentido daquele ato profético, e naquela época era um ato profético de verdade, não era nenhum ato profético de roubar o pobre, ou do pobre vender a casa para dar para a igreja, ou de transferir o documento do veículo para dar para a igreja. Isso não é ato profético. Mas, enfim, Deus estava dizendo que aquele era um sinal de esperança de que naquele lugar que estava sendo destruído, se voltaria uma época a vender, a comprar, a expandir, a ter propriedades. Deus traria esse povo de volta depois de 70 anos de exílio na Babilônia. O que esse texto, para hoje, trazendo ele assim de forma até urgente, pode nos ensinar?
Eu entendo que toda época de crise, o que Deus espera de nós, filhos e filhas de Deus, é algum tipo de manifesto de esperança, de ato de esperança. E esse manifesto de esperança, esse ato de esperança, não tem a ver com olharmos somente para a realidade atual, mas nos apropriando dessa realidade atual, que é de miséria, de insegurança, de desconforto, de aumento da desigualdade social, de violência doméstica, tudo isso que a gente conversou aqui, a Igreja de Jesus atuar em esperança, em movimento de solidariedade, em movimento de acolhimento, em movimento de revisão de prioridade. O que é a nossa prioridade? 30 mil reais por mês naquele templozinho ali, meia boca, ou 30 mil reais de cesta básica para ajudar não só membros da igreja, mas pessoas do entorno, instituições sérias que estão trabalhando para isso. O que é ato de esperança? E aí, quando eu penso numa possibilidade de manifesto de esperança por parte da Igreja de Jesus no mundo, no tempo presente, eu me pergunto, se Deus olha para nós e vê como ato de esperança esses gastos absurdos para a manutenção de famílias poderosas, ou se no tempo presente o ato de esperança seria justamente a partilha com aquele que mais precisa. E é uma questão sobre a qual a gente tem que pensar. Se a fé nos impulsiona a acreditar no invisível e a esperança nos impulsiona a enxergarmos uma realidade que a gente ainda não consegue ver, o que vai viabilizar a expansão do reino de Deus no nosso tempo? E aí eu acredito que são atos que nos levem necessariamente à partilha, às relações, e talvez pessoas que nos ouçam aqui ou depois da gravação pensem, mas eu não tenho grana. Tá bom, mas não é só grana, é escuta, é tempo, sabe? Abraço. É abraço, e mesmo abraços virtuais, é fazer uma chamada, o WhatsApp está aí, e tantas outras redes, está todo mundo abrindo agora para conversas, né? Eu não estou curtindo muito os meus amigos porque eu não tenho como encontrá-los. Salas virtuais, trocar ideia, aniversário à distância. Quais são as possibilidades atuais que nos permita a humanidade, o evangelho, a expansão de consciência, a transformação de sentimentos, a viabilização da presença de Jesus nessas relações entre nós, né? Entre nós que, de repente, estamos sim num lugar de privilegiados e entre nós e aqueles que estão num lugar de desgraça, que estão num ambiente desfavorável. Quer dizer, o quanto a gente pode nos mobilizar tanto em valor quanto em atos, né? Quanto em carinho, quanto em respeito, quanto em reverência, quanto em consolo àqueles que sofrem nesse momento. Então, qualquer movimento de solidariedade, de humanização, para mim hoje são requisitos necessários para um possível manifesto de esperança no tempo presente. E eu acredito que é isso que Deus está construindo dentro de nós, é isso que Deus está construindo na Igreja de Jesus, de novo, pensando na Igreja universal, que não é aquela do Reino de Deus com CNPJ, mas a Igreja mística, o corpo de Jesus. Então, acredito que a urgência de Deus não é acabar ou não acabar a pandemia, matar ou livrar alguns, não, é ver o quanto esse reino se expande nesse cenário, o quanto o Evangelho consegue traspassar cenário de crise, o quanto os filhos e as filhas de Deus que profetizam, que se entendem como salvos, conseguem ter compaixão em relação às pessoas que vivem no seu entorno. Acredito que esse é o nosso desafio de fé, esse é o nosso desafio de esperança. A gente acredita que haverá um tempo em que vamos testemunhar e participar de uma restauração de todos e de todas as coisas. Enquanto isso não acontece, antes da restauração ser concluída, a gente precisa ter esperança. Esperança no reino que não está em quarentena, no evangelho que não está em isolamento social, que não demitiu ninguém e que não desistiu de alcançar o maior número de pessoas possíveis, aqui no Brasil e também no mundo. Legal.
Nossa, o tempo já estourou, né, para esse tempo que Estoura, ele falou lá. estourou nosso tempo aí. É, tenho muita coisa para falar com você, Clay. Foi muito bom esse bate-papo, mas tem muita coisa ainda para falar. Então, eu quero te convidar para uma parte 2. Vamos se falar no WhatsApp aí para fazer a parte Vamos 2. sim. Vamos combinar em um momento Quero, dois. quero te agradecer demais. Quero pedir desculpa para você pelo corrido toda essa loucura aí, mas quero te agradecer mesmo de coração. Obrigado. Eu sou admirador do seu ministério. Você é uma referência para mim, como pastor, entendeu? A sua comunidade para mim é uma referência como comunidade. Já falei isso para você. E eu queria te Que agradecer bom. imensamente e dizer que nós vamos fazer essa parte 2, porque eu tenho muita dúvida ainda e muita coisa para falar. Eu quero, antes de me despedir de você, faça uma oração para a gente Ah, aqui. ok. Tem como fazer uma oração rapidinho? Tem sim. Antes disso, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de conversa também. Que bom te conhecer e os imprevistos aconteceram, mas o importante é que estamos aqui juntos. Oremos. Amém. Graças te damos, Senhor, mais uma vez por esse dia. Obrigado pela paz que o Senhor nos dá. Obrigado pelo Espírito Santo que aquece o nosso coração, que nos envolve e, sim, mesmo num cenário de caos, tem a possibilidade de nos dar esperança, de nos fazer enxergar que o reino pode se expandir nesse tempo. Se expandir através de nós, com movimentos de solidariedade, humanização, movimentos de revolução quanto à desigualdade social e movimentos de compartilhamento do que somos, do que temos e daquilo que temos recebido do Senhor. Segue conosco e nos dá consciência, Senhor, para que a comunidade de Jesus formada por homens e mulheres em todos os lugares do mundo possa experimentar a doce paz de Jesus nesse tempo. Que sejamos canais do Senhor, que ouçamos a tua voz, entendamos aquilo que o Senhor está construindo dentro de cada um de nós e que isso possa ser para o nosso bem, para a glória do teu nome e para a expansão e restauração de todas as pessoas e de todas as coisas. Amém. 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 Muito obrigado de novo, Clay. Amém. E lembrando o pessoal que vai ficar no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Agradeço Ok. a todos que ficaram com a gente, a todos os comentários. E é isso aí, amo todos vocês. Te amo, meu pastor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Prazer, querido. Deus abençoe você e Deus abençoe a todos que nos acompanharam por aqui. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.